sabe que nós abrimos o livro de número 11. Deixa eu botar no celular do Boda Guilherme. João capítulo de número 11. Quando você vai abrir na Bíblia, deixa o coração também aberto. João capítulo 11. Que Deus está fazer grandes coisas essa noite. Amém. Versículo 38. Nos diz assim: então novamente Jesus se indigna em seu espírito, e comovido dirigiu-se ao sepulcro. E uma gruta na rocha, com uma pedra fechando a entrada. E terminou Jesus: tira a pedra. E preveniu Marta, a irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. E encorajou Jesus: não te falei? Se você crê, você verá a glória de Deus. Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem estava morto, estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, te dou graças, porque me ouves. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa da multidão que estava ao redor, para que creio que tu me enviou, como enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, veio para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atadas com faixas de linho, e o rosto envolvido com um pano. Jesus orientou: retiraram as faixas dele e deixou-se só dela. Quando a gente olha esse milagre, foi o último milagre que Jesus fez na terra. Esse foi o último. E sabe o que é interessante ao gente ouvir a história de Lázaro? Na parte da ressurreição, na parte que Jesus vai e ressuscita Lázaro, é que Jesus disse assim: se crer, verás a glória de Deus. Eu não sei o que você está passando lá na sua casa, no seu trabalho, no seu emocional, não sei o que você está passando na sua vida em si, mas eu sei, se você crer, você verá a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Não importa se está uma semana, se está um dia, o importante é crer. Por quê? Jesus chegou de propósito, foi proposital a chegada de Jesus após a morte de Lázaro. Ele poderia chegar antes e curar Lázaro, com certeza. Nele havia cura, nele havia poder. Mas ele queria, além de ressuscitar Lázaro, ele queria elevar a fé do povo. Ele queria que o povo visse que foi Deus que enviou ele à terra. Então, quando Deus faz algo na sua vida, você também precisa ser um mensageiro de boas novas. Então, essa noite você está aqui para ver grandes coisas, mas eu quero falar para você: creia. Porque não adianta chegar aqui e falar assim: Deus vai fazer, eu falar Deus vai fazer, se o seu coração não crê que Deus vai fazer. Você precisa acreditar. Porque aonde Jesus passou e teve um coração disponível, ele mudou a história.
Com 18 anos eu tive a minha história transformada. 18 anos de idade. Eu era um rapaz bem perdido na vida. E ateu. Mas com 18 anos de idade, eu tive uma experiência. Deus falou comigo no meu espírito bem assim. E foi literalmente, eu fiz aniversário dia 2 de outubro. Dia 4 de outubro eu me converti. Deus me deu uma experiência no mundo espiritual e disse assim: até hoje eu te guardei. Mas hoje eu te mostro que eu sou real. E que o mundo espiritual é real. Então hoje faça a sua escolha. E aquele dia eu dobrei meu joelho a servir Jesus. Porque não poderia ter me convertido antes. Poderia, mas com 18 anos eu me converti. Depois disso, minha casa inteira se converteu. Hoje meus pais que eram desviados se tornaram pastor. Meu irmão está indo para a igreja. Amém. E a minha irmã, nós estamos no processo divino. Mas por quê? Porque eu acreditei que a glória de Deus ia mudar a minha história. Amém. Eu acreditei que a glória de Deus ia mudar o ambiente onde eu estava. Aquele lá era o pior ambiente que um povo poderia estar, que era um ambiente de morte. Mas Jesus falou: se cresce, verá essa glória de Deus. E os irmãos dele creram. Jesus não precisou fazer grande coisa. Tem coisas que é você que vai ter que fazer. Essa noite Jesus já fez tudo o que podia e Ele quer mudar essa história, mas Ele precisa que você faça o quê? Tire a pedra do seu coração. Tire as dúvidas do seu coração. Tire o medo que te impede de avançar. Tire a incerteza que te impede de ver algo maior em Deus. Porque a gente sempre fica: será que Deus vai fazer? Não, essa noite Ele vai fazer, mas remova as pedras. Amém. Porque essa noite Ele está a te chamar. Vem para fora. Vem para fora. Não acabou ainda. Não é o fim. O que você acha que é o fim é o começo de uma nova história. É o começo de um novo ambiente. É um começo de transformação. Aonde você estava amarrado, essa noite você vai sair livre. Amém. Onde você estava preso, sua mão não conseguia chegar, se as coisas estavam escapando pelas suas mãos, as portas se fechando, essa noite as portas se abrem. E as coisas vão chegar, porque aquele que prometeu, Ele está aqui para fazer. Amém. Amém? Amém. Convido você a ficar de pé comigo, a fechar seus olhos. Nesse momento você tem um momento de iniciar, já entregando tudo que você tem a Ele. O coração, seu corpo, suas forças em adoração a Ele. Espírito Santo de Deus, te convidamos a esse momento. És bem-vinda aqui. Queremos cultuar a Cristo, cultuar a Jesus, a pessoa de Cristo. Essa noite não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, mas queremos sair daqui diferente, transformado, mudado. Queremos sair daqui tocado pela Tua glória, porque cremos que a Tua glória irá mudar a nossa história, irá ressuscitar aonde sonhos que já morreram, irá ressuscitar histórias que já se foram esquecidas, promessas que foram esquecidas, irá destravar, desamarrar aonde estamos presos. Cremos que nossos pés voltarão a andar e pregará as boas novas e falará da tua bondade e do teu amor. Cremos que estamos livres porque o Senhor vai nos libertar pelo poder que há no seu nome. Então se faça presente essa noite com peso de glória, rasgue os céus e nos toque. Faça em nós como nunca
daqui impactado com o peso da glória, para glorificar o teu nome. Essa noite estamos aqui, receba o nosso louvor, a nossa adoração, no nome de Jesus, Pai, e pedimos, derrama o teu fogo sobre nós, derrama a vida do teu Espírito sobre nós, e viveremos para o teu louvor, e nossa vida jamais voltará a ser a mesma, no nome de Jesus. E você que acredita, aplauda, glorifica o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, igreja. Amém. Que bom, hoje nós vamos louvar o Senhor, né? A gente estamos só nós aqui, mas a gente com a fé, né? Nossa fé está cheio, né? Os irmãos estão tudo aí, vamos louvar e agradecer a Deus, né? Porque Deus é maravilhoso. Então vamos louvar, poder ficar em casa, né? Hoje quentinho, lá se esquentando, mas a gente veio, né? Até aqui para louvar e agradecer ao nosso Deus. Amém, igreja? Obrigado, Senhor Jesus. Mais um dia, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Deus, glória, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei.
Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, né? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, né? Que a gente, né? Que nós estivéssemos todos preparados, né? Meu Deus, que felicidade, né? Glória a Deus. Que a gente fica vendo ali, aquele estava vendo no Face, né? O caminho das pessoas que estavam subindo pelas escadas, que aposto a porta de ouro, e o outro que era de fogo, né? Meu Deus, deve ser muito lindo, né? Meu Deus, a gente tem mesmo só que agradecer esse Deus, né? Esse Glória Deus a maravilhoso, por esses filhos, né? Hoje em dia dá uma dorzinha, meu marido se machucou, ele foi lá pegar um tijolo, não foi de um mau jeito, mas é espelho ciático, né? Mas eles sempre são mais fraquinhos, né? Então, ai que dor, né? Ele disse, olha, pensa na dor que Jesus passou pregado na cruz. Te acomoda, falei pra ele. Olha lá, né, porque eles pregam nesse menino. Tu vê, né? E a dor que sofreu por nós, tudo, né? Então, hoje em dia, mas é da gente, a gente já é assim, né? Mas Deus é muito bom para nós. Amém. Deus é Verdade. maravilhoso. Vamos louvar, né? Vamos adorar Ele, né? Amém. Em nome de Jesus. Então vamos agradecer esse Deus, meu Deus. Ai, Jesus, como Ele é bom. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Vamos chegar por ele, vamos chegar por ele. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, desce como fogo, queima minha vida, incendeia, queima toda a providência, Senhor. Pode todos, pode todos, eu quero ser fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Chega, Santo Espírito, chega. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós todos. Amém. Amém. Nossa, dá tanto tempo. Vamos abrir nessa Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 28. Capítulo 28. O versículo Deuteronômio 28 é um capítulo onde a gente lê, que ali ele vai falar das bênçãos de quem obedece, de quem é fiel. Você pegar o capítulo 1 ao capítulo 14, ele vai falar de bênçãos. E do versículo 15 ao versículo 44, mas se eu não me engano, ele também vai falar de maldições, vai falar de bênçãos e de maldições ali. Então, quando a gente lê Deuteronômio 28, ele vai estar falando de bênçãos e maldições. Se eu cumprir e obedecer, eu sou abençoado. Isso diz a palavra. No versículo que a gente vai ler, está escrito bem assim: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, teres zelo e seguir todos os seus mandamentos, nesse dia te ordeno, Senhor teu Deus, te exaltarás sobre todas as nações da terra.
Versículo 2: se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão essas bênçãos. Amém? Amém. Amém. Só antes de tudo, qual o nome do querido? Carlos. Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado. Carlos, queridos, então, só para a gente aqui entender o que eu quero dizer, sabe, hoje eu estava lá no meu trabalho meditando, pensando, não pensando nessa palavra, mas pensando em alguma coisa em Deus, conversando com Deus. Aí eu peguei essa passagem, eu li, postei lá no grupo do nosso, do Milagre Norte, eu postei lá. E algo me chamou a atenção. Sabe por quê? Se eu perguntar aqui, quem quer ser abençoado, levanta a mão. Eu. Todos nós queremos. Amém. Mas se a gente ler o versículo 1 e o versículo 2, eu vou pedir para outra pessoa ler uma versão diferente da minha. Alguém quer ler? Versículo 1, versículo 2. É o 1 e o 2, né? Isso. E será que se eu ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém. Alguma versão, alguma Bíblia está falando diferente da minha ou da Neia? Não, está igual da Neia. É igual, né? Presta atenção que eu li algumas versões e todas estão falando a mesma coisa. Se você ouvir atentamente ou a minha falar fielmente a voz do Senhor Deus e obedecer e cumprir todos esses mandamentos, o Senhor ordena. Não é Ele que fala que Ele vai fazer, Ele fala que Ele ordena que Ele vai te exaltar. Amém. Então a gente fala, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Seja fiel, seja obediente. Porque todo o trabalho é dele. Se a gente for obediente. E no versículo 2 diz bem assim: e se você também, e essas bênçãos te acompanharão. Sabe, a gente está correndo atrás de muitas bênçãos, quando na verdade é ela que deveria estar correndo atrás de nós. Se a gente ouvir a voz de Deus, elas vão nos acompanhar. O que significa acompanhar? Significa que se você sair daqui agora, após o culto acabar, e for para sua casa, as bênçãos do Senhor vai junto com você. Amém. Se você for ao seu trabalho, as bênçãos do Senhor vai junto com você. Aonde você for, as bênçãos do Senhor vai estar com você. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus. Porque a gente fala assim, não, eu preciso de uma bênção, eu quero ser abençoado. E a gente se esforça em querer conquistar em Deus uma bênção. Mas na verdade, o nosso esforço deveria ser para obedecer. Porque a bênção é consequência de uma obediência. E não é diferente na criação aqui na terra. Na minha época eu chegava para minha mãe e falava bem assim, mãe, vai ter um passeio na escola. Eu posso ir? Ela, se você obedecer o que eu falar, pode, eu pago. Só minha mãe falava para fazer isso? A mãe que vocês também faziam? A minha mãe, não, se você me obedecer, eu pago. Se não me obedecer, não vai. Não é diferente da criação aqui na terra. Para a gente querer provar, viver aquilo que a gente quer, a gente também precisa obedecer nossos pais, terreno. Mas a mesma coisa acontece com Deus. A gente chega para Deus e fala assim, Deus, eu quero ser abençoado. Mas será que eu estou obedecendo aquilo que Ele me disse para eu fazer? Na época de passeio, minha mãe falava assim para mim, olha,
lava a louça, eu tô indo. Rapidinho. Na época eu queria jogar bola, rapidinho eu ia limpar a casa para poder sair. Mas quando não tinha futebol, não tinha as coisas que eu queria, lava a louça, já vou. Eu ficava procrastinando. Aí quando eu chegava para ela, mãe, posso fazer tal coisa? E eu, desde pequeno, eu nunca fui caseiro. Sempre fui de sair. Desde que eu me tornei 12 anos, eu saía todos os dias, apesar de falar com a minha mãe. Aí eu não fazia nada em casa, mãe, eu estou saindo. Não vai? Tu pensa que tu vai? Não, mas eu vou sair com meus amigos, nós vamos jogar bola, mas você não vai, você não me obedeceu. Eu estou fazendo esse paralelo para a gente entender como é que funciona com Deus. Porque a intenção de Deus, eu acredito que da minha mãe e do meu pai também era de me abençoar, era de me liberar para fazer aquilo, era de me dar o melhor. Mas como é que ele ia me dar o melhor se não tinha uma obediência da minha parte? Como é que Deus vai te dar o melhor, as bênçãos, se você não obedece? Fica difícil, é a mesma coisa. Eu conversando com o jovem essa semana, ele disse assim: eu estou orando para Deus me dar um carro. Oh, que bom, que legal. Mas me conversando, e eu assim: mas tu já tem uma carta? Ele: não. Aí vai ser difícil de eu te dar um carro antes de dar a carta, querido. Vamos mudar essa oração, ora primeiro pela carta. Depois a gente começa a orar pelo carro. Porque Deus não vai quebrar um princípio para nos abençoar. Ele não vai te dar um carro se você não tem uma habilitação para dirigir um carro. Porque primeiro, se for parada, perdeu o carro. Deus não vai te dar nada que eu e você não estejam. A gente não está preparado para aquilo para receber. Se eu não estou preparado para receber, Ele não vai te dar. Ele não vai te dar algo que você não possa suportar. Seu pai e sua mãe sabiam disso também. Meu pai e minha mãe sabiam disso também. Quando eu era adolescente, era o meu sonho para o Hopi Hari na noite do terror. O Hopi Hari é um parque que tem lá, mais ou menos como o Beto Carreiro. Vocês conhecem? Não? E lá é muito legal. Todo ano a escola ia na noite do horror, do terror. E eu não era cristão. E meus amigos tudo iam, minha mãe não deixava eu ir. Eu queria ir porque eles falavam que os bichos te agarravam lá e te prendiam. E eu queria ir lá ver esses bichos, eu queria ir lá ver esses monstros que eles falavam, te agarrando e tu correndo neles. Cabeça de adolescente meio doida, né? E lá para ficar preso no parque. Mas meus amigos falavam que era engraçado e eu queria ir, mas minha mãe nunca deixou. E graças a Deus minha mãe nunca deixou ir, porque eu sempre fui muito estourado quando eu era pequeno. Hoje, graças a Deus, eu, depois de muito estudo, isso, aquilo, eu consigo me controlar. Eu aprendi a me controlar. Mas quando adolescente eu não sabia me controlar. Eu brigando, eu já mandei algumas pessoas para o hospital, eu só parava quando a pessoa não conseguia mais levantar do chão. Aí me pergunto eu, minha mãe me libera eu para ir num parque desse, um monstro me agarra, a primeira barra de ferro que está no chão eu pego, eu não monstro. Aí depois eu paguei o monstro, aí eu vou ficar. Minha mãe sabia, eu queria ir, queria. Mas vou mandar o meu filho todo revoltado. Depois arrumar confusão lá? Não vou. Aí então, meus amigos iam, eu ficava lá em casa. Entendeu? Mas por quê? Porque ela não me amava? Não, porque ela me amava. Mas porque ela sabia que eu não estava preparado para aquilo. Hoje, se eu chegar para ela, falar: mãe, eu vou para o Hopi Hari, uma noite de terror. Ela vai falar: tá bom, pode ir. Que hoje eu não quero mais ir. É para você entender.
que Deus nunca vai te dar aquilo que você não está preparado. Se você está esperando algo em Deus e ainda não recebeu, o problema nunca teve nele. O problema teve em mim. Eu nunca fui preparado para receber aquilo. Eu tenho que me preparar para receber as bênçãos. Ontem eu estava conversando com um rapaz. Ele veio me pedir ajuda e eu falei para ele: olha, Deus, Ele não vai te dar aquilo se você esperar sentado ou se você não estiver preparado. Eu e você precisamos nos preparar. Eu já contei aqui nesse altar, vou repetir, já estou encerrando. Havia uma história de 2 fazendeiros, um na frente do outro. E ali havia uma grande seca. E os 2 fazendeiros dobraram o seu joelho e começaram a orar, pedindo a Deus chuva. Logo após, os 2 levantaram. Um sentou na sua cadeira de balanço e começou a balançar na cadeira, esperando a chuva. O outro levantou, pegou suas sementes, foi na sua terra, colocou a semente, preparou toda a terra para receber a chuva. E a chuva veio. A pergunta que eu faço: quem que soube usufruir da chuva? Aquele que preparou a terra, aquele que semeou. Nós muitas vezes pedimos para Deus: me abençoa. Nós levantamos na oração e sentamos numa cadeira de balanço, esperando Deus mandar a chuva. E quando a chuva vem, eu não estou preparado para aquilo. Aí eu vou falar: Deus não me entende, Deus é incompreensível. Não, Ele não vai dar aquilo que a gente está preparado. A chuva não veio porque o outro que estava na cadeira pediu. Porque se fosse só aquele homem da cadeira pedir, nunca teria chovido naquela terra por causa dele. Porque ele não fez algo para se preparar. A chuva veio porque teve um homem de fé que orou e se preparou e colocou a semente toda, preparou a terra. O que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos para Deus os nossos problemas, quando nós dizemos para Deus o que está acontecendo na nossa história, Deus também espera que eu tenha uma atitude. Amém. Amém. A minha mãe esperava que eu tomasse uma atitude diferente do que de levar um susto e querer bater nas pessoas. Mas porque eu nunca mudei, eu nunca pude ir num parque que eu sempre quis ir. Porque o filho era muito revoltado, nunca pude fazer luta. Meu pai e minha mãe lutou muitos anos da vida deles. Quando eu nasci e cresci, falei: mãe, eu quero fazer luta. Ela disse: não vou deixar. E eu quero, não, mas não vou, nem porque eu nunca tive preparado. Esse dia ela falou assim para mim. Aí esse dia, ela, minha irmã, não sei quem falou para mim: por que você não faz algum tipo de luta? Eu falei: quando eu era pequeno ninguém queria deixar. Agora que eu cresci, todo mundo quer que eu lute. Mas não é, porque eu agora entendo que eu não posso sair mais batendo nas pessoas. A torta é direita. Então, fica essa reflexão. Se você ainda não recebeu, é porque você ainda não se preparou ou não está preparado para aquilo. E se você, e a gente precisa parar de correr atrás das bênçãos, entender que é ela que tem que me acompanhar. E ela só vai me acompanhar se eu ouvir atentamente a voz do Senhor e obedecer. Amém. Então, hoje, nesse momento, nós estamos no momento do dízimo das ofertas, que é um mandamento e uma primícia. É um mandamento. E a gente precisa aprender a obedecer. Se você não dizima, comece a dizimar. Dízimo só vai te abençoar, só vai te proteger. Senta com quem não era dizimista e conversa. Se ele começou a dizimar, conversa para você ver a vida dele, como é que mudou. Eu sou prova disso. Se você não é ofertante,
A oferta é a maior semente que fala do seu futuro. Se você quer ver o seu futuro, se você fala, a gente tem aquela mania, como vai ser o meu futuro? Olha a semente que está sendo semeada hoje. Amém. Porque a semente de hoje é o futuro da manhã. Amém. Amém? Querido, separa seu dízimo, sua oferta e traga diante do altar. Pai, no nome de Jesus, nesse momento, queremos apresentar diante do Senhor o dízimo, as ofertas, e declarar elas consagradas a Ti. Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Pai, aqui está, meu Pai, essa semente colocada com fé, colocada, meu Pai, acreditando que o Senhor, meu Pai, é fiel para cumprir, e nós ouvimos a Tua voz e obedecemos nessa noite. Então, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, que as Suas bênçãos nos acompanhem onde a gente for, elas estejam nos acompanhando lado a lado. Ao entrar em casa, no trabalho, ao sair na rua, aonde passarmos, a Sua bênção nos acompanhe, as portas estejam abertas, Seu favor esteja derramado sobre nós, porque, meu Pai, ouvimos essa noite a Tua voz e Te obedecemos. E acreditamos, meu Pai, que os céus estão abertos, as janelas do céu estão abertas, derramando bênçãos, meu Pai, aonde não iremos suportar colocar em nossos colos, mas irá transbordar. Nossas primícias estão aqui, Pai, os celeiros transborde, e a manifestação do Teu poder na nossa vida, em todas as áreas eu peço, meu Pai, o meu irmão que está enfermo, ele seja curado agora. Está, meu Pai, precisando de uma porta de trabalho, as portas se abram. Que estão passando dificuldade financeira, essa dificuldade se cesse, seja o testemunho daquilo que aconteceu, do grande milagre que o Senhor fez. Pai, oramos no nome de Jesus, repreendemos o devorador, o migrador, o portador, os demônios que atuam na finança, e eles não têm mais autorização de agir, porque a Tua palavra diz que aqueles que dizimam, o Senhor repreende eles. Então, meu Pai, adentramos um novo tempo, um tempo de abundância e de prosperidade para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, aplauda o Senhor recebendo a pastora Gabriela. Amém. Pastora Gabi. Gabi. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Josué, capítulo 1. Gente, que frio que tá. Parece que não tá em casa, né? Vocês estão dizendo bem, foi muito bom. Josué. Vamos orar antes disso? Amém. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Sua palavra, ela é a verdade. Eu oro para que nessa noite o Senhor venha fazer divisão entre alma e espírito, Amém. renovar a nossa mente, pensamentos que nós achávamos que eram corretos. Eu oro para que o Senhor, em nome de Jesus, retire todo engano da nossa mente, em nome de Jesus, e que nós venhamos entender e compreender aquilo que o Senhor está falando conosco. Em nome de Jesus, que seja feita a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Nós nos entregamos a Ti, clamamos pela Tua presença. Vem Espírito Santo e nos convence daquilo que precisamos nos arrumar, para que nós possamos provar das bênçãos que o Senhor tem para nós, para que as bênçãos possam nos percorrer, ir atrás da gente, correr atrás de nós. Em nome de Jesus, nos levanta nessa noite, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Vamos abrir então a Josué capítulo 1. E a gente vai ler a partir do versículo 6. Lembrando, aqui é o primeiro capítulo de Josué. Ele estava passando por um luto. Né? Quem aqui já perdeu um ente querido sabe como é difícil. E o primeiro capítulo fala, o título é Palavra do Senhor a Josué. E ele fala ali que o Moisés ele morreu. Quem era o Moisés? O Moisés era o líder do Josué. É como se hoje o teu pai, ou a tua mãe, ou o teu chefe, ou o teu pastor morresse. E você ficou incumbido agora de cuidar da casa, de cuidar da família, de cuidar de uma igreja, de cuidar do teu serviço, por exemplo. Porque o teu líder, a tua autoridade, morreu. E aí vem a palavra do Senhor explicando para Josué o que ele tinha que fazer agora. E vocês vão ver como Deus lida com o luto nesse momento, junto com Josué. Então ali no versículo 6, a gente vai pular alguns versículos, vocês podem ler em casa. E vamos ali para o 6. Olha Deus falando com Josué. Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não foi eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pensa, você está de luto e você recebe um chacoalhão desse de Deus no dia. Quantas vezes Deus falou para ele ser forte e corajoso? Quem sabe isso? 3 vezes. 3 vezes. Então Deus falou, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Fala para o pessoal que está do seu lado, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. É isso aí. E aí ele está mandando, ele não está dando uma dica para Josué, ele está mandando, é uma ordem, seja forte e seja corajoso, porque depois que o Moisés morreu, você vai ter que conduzir esse povo. Assim, ó, eu não sei quanto tempo que Deus deu para ele, tempo para ele chorar, para ele ficar enlouquecido ali. Mas não deu muito tempo, não. Querido, levanta. Levanta, porque tem coisa para fazer. E aí, e ele fala, e parece que Deus, eu lendo isso, eu não sei, tem algumas versões lá no versículo 9 que Deus já fala assim, eu já não te mandei, Josué, ser forte e corajoso. Parece que ele está repetindo porque o Josué não está querendo. Porque ele não está entendendo, porque ele não está fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite, bem rapidinho. Sobre Deus mandar a gente fazer coisas que a gente não quer fazer. Aqui, e também você pode pensar, poxa, mas Deus manda cada coisa também, né? O cara acaba de luto do líder e a primeira coisa que Deus manda para ele é se levantar e ficar animado. Não parece contraditório isso? Imagina, gente, você perdeu um ente querido e Deus está mandando, seja forte, seja corajoso. Porque o que ele está falando? Moisés foi. Inclusive, ele fala ali, tenha cuidado em obedecer toda a lei que o meu servo Moisés te ensinou, te ordenou. Então, você pode não ter mais o Moisés, mas você tem o que o Moisés mandou te fazer. Então, tu está com Moisés, tu está conectado com Moisés. Então, fica ligado e vai, avança, seja forte. E o que eu quero falar
para nós nessa noite que Deus me pegou algo bem sério, assim. Da gente não fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Porque a gente acha que a gente não vai conseguir, ou porque a gente acha que aquilo que Deus está falando não é importante. Pensa, o Moisés estava liderando o povo de Israel, que era milhares e milhares de pessoas para entrar numa terra prometida que ninguém sabia direito onde que era, como seria, mas que Deus estava mandando, e Deus já tinha dado uma visão para eles. Então, e era um povo rebelde, era um povo chato, era um povo que reclamava, não era um povo fácil de lidar. Às vezes parece com alguns da nossa família, né? E Deus queria que ele lidasse justamente com essas pessoas. E aí o Moisés, até ele morrer, ele até dava conta meio que do povo. Mas ninguém avisa quando vai morrer, né? Mas aí ele morreu, ele faleceu. E o Josué é um menino, era um guri, teve que assumir a liderança ali. E foi Deus quem escolheu o Josué para liderar, sendo aí um rapazinho. Então ele estava sofrendo ali e Deus mandou ele se levantar. E ele começa a dar ordens para o Josué. Primeiro, seja forte e corajoso. Depois, tenha cuidado de não obedecer toda a lei, não se desvie dela. Não deixe de falar das palavras desse livro, de falando da palavra de Deus. Medita nela, medita nessas palavras de dia e de noite para que você consiga, o que ele fala aqui? Para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar, para que você prospere nela. Não deixe de falar, não adianta só você meditar, Josué, você tem que falar dessa palavra. E aí, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito nesse livro. Então, aí os seus caminhos vão prosperar e você vai ser bem sucedido de novo. Mas eu não te mandei, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E aí, eu fico pensando aqui no Josué, né? Deus mandou essas coisas para ele fazer essas coisas. E se fosse nós hoje, talvez a gente não ia fazer o que Deus está falando aqui. A gente quer fazer, digamos assim, vou dar um exemplo meu, né? Moisés morreu. Eu tenho que ir lá falar para o povo agora que eu sou líder. Aí eu vou fazer isso, vou dividir a família tal, vou botar o outro para limpar a tenda, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou fazendo outras atividades que não é aquilo que Deus me mandou. Porque eu acho que numa situação como essa, ler a Bíblia talvez seja a última coisa que eu vou fazer. Eu tenho um país para comandar. É a mesma coisa que colocar um novo presidente agora na situação que está. Vai que tem, né? Está amarrado no Jesus, mas se vai votar do Senhor. Vai que tem um impeachment, por exemplo. Vai botar outra pessoa lá no lugar. Como é que eu vou botar ordem nesse país? Daí Deus manda para esse novo presidente, querido, leia a Bíblia. Mas Deus, a inflação, mas Deus, a CN, mas Deus, o caos lá, mas Deus, e a segurança no outro estado, mas Deus, e isso, tem tanta coisa para fazer, e Deus está me mandando ler a Bíblia. Você está entendendo o que eu quero dizer? E aí o que a gente começa a achar? Que aquilo que Deus está falando é loucura, diante do que a gente está vendo que tem para fazer. E aí a gente acaba falando assim, tá bom, tá, Deus mandou eu ler a Bíblia, estou dando um exemplo, mas eu vou fazer depois de limpar a casa. Eu vou fazer depois que eu dormir. Eu vou fazer isso depois que eu assistir essa série. Eu vou fazer porque eu vejo que essas coisas que eu estou querendo fazer são mais importantes do que aquilo que Deus mandou eu fazer. E aí eu acabo me tornando um rebelde, um infiel. Porque eu não fui chamada para isso. Não foi o que Deus mandou eu fazer. E aí, essa semana lá no meu trabalho, que eu também coordeno uma equipe, eu chamei um colaborador e que a gente, entre várias atividades, tinha uma atividade que era muito importante e que a gente já vai falando há meses para essa pessoa fazer. Só que às vezes na correria é muito atendimento, é muita coisa para fazer, ela deixava por último para fazer aquela atividade, que era muito importante. E a gente já vinha meses falando. E aí, chegou num tempo onde aquela atividade não foi feita, estourou um problema,
E aí eu chamei a pessoa para conversar. E eu falei assim, por que você não está fazendo o que foi falado para fazer? E daí a pessoa falou assim, eu não estou fazendo isso, porque eu não estou tendo tempo, eu não estou conseguindo, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que atender o fulano, eu tenho que resolver o problema do ciclano, eu tenho que apagar o fogo ali, eu tenho que fazer aquilo lá. E eu cheguei para a pessoa e falei assim, tá, eu quero que até quarta-feira tu calcule quanto custa a tua hora aqui dentro da empresa. Cada hora que você trabalha, fazendo tudo isso que você está falando para mim, quanto custa? Quanto eu te pago por hora? A pessoa parou. Falei, não, sério? Porque o que eu estou te pedindo para fazer, tu consegue fazer em 1 hora do teu dia, todos os dias. Mas tu consegue fazer em 1 hora, fazer bem feito, que vai te dar um retorno muito grande. Então, 1 hora que eu estou te pagando, eu quero que você faça isso. Que a gente já está falando há meses e tu não está fazendo. Então, tu está gastando 8 horas do teu dia fazendo coisa que eu não te mandei fazer, que não está gerando resultado nenhum para ti, e tu está me dizendo que aquilo que eu estou te mandando fazer, que vai gastar somente 1 hora do teu dia, tu não quer fazer. Isso se assustou da forma como eu falei. E aí, por quê? Aí ela queria mostrar tudo que ela estava fazendo. Muita coisa ela fazia. Mas aquilo que eu mandei ela fazer, que eu contratei ela para fazer, ela não estava fazendo. É a mesma coisa que, vamos lá. Você chama uma pessoa para vir na tua casa lavar o teu carro, porque amanhã tem que usar o carro para fazer uma viagem, alguma coisa. Aí a pessoa chega e vê que o teu quintal está sujo. Aí ela vê que o teu quintal está mais sujo que o teu carro. Ela vai lá e limpa o teu quintal. E aí quando tu chega, mas eu te chamei para lavar o carro? Não, mas o teu quintal estava horrível, estava medonho. Não, olha só, o teu quintal é maior, eu gastei mais tempo limpando ele. Eu gastei mais, olha como ele ficou lindo. E eu fiz isso para ti. E ele falou assim, mas querido, eu te chamei para lavar meu carro, eu preciso dele para amanhã. Não é o quintal que eu queria que tu carpisse. Carpenasse ali para mim. Não, eu não te chamei para isso. E daí a pessoa fala, vai eu te achar meio ingrato? Poxa, limpei o quintal do carro. E tá ruim ainda. Mas por quê? Porque tu não foi chamado para fazer isso. Não sei se vocês já se viram numa situação como essa. Que você chama alguém, manda alguém, ou alguém te manda fazer uma coisa que não faz com a pessoa mandou. E daí tu acha que a pessoa ainda está errada. Porque tá brigando contigo porque tu fez mais do que ela pediu, mas na verdade você não fez o que ela pediu. Entendeu? E Deus é a mesma coisa que a gente. Ele não está pedindo muita coisa. Ele não está pedindo sacrifício. Ele não está pedindo que você more dentro da igreja. Que você ore 24 horas por dia. Que você se tranque no teu quarto, exclua as pessoas da tua vida e vá orar. Deus não está pedindo uma loucura. Não está pedindo isso. Está entendendo? Muitas vezes o que ele está te pedindo é 1h30 do culto. 1, 2 vezes na semana. Está entendendo? E às vezes a gente não, mas é porque eu tenho isso, eu tenho meu trabalho, eu tenho academia, eu tenho aquilo, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não tem 1 hora para Deus. Sabe? E daí o que acontece? Quando a gente não faz o que Deus manda a gente fazer, a nossa vida fica toda bagunçada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá para Lucas, capítulo 10. A gente vai falar de uma mulher que ficou toda bagunçada, irritada, confusa, porque não fez o que Deus mandou ela fazer. Lucas, capítulo 10. E o versículo 38.
Lucas 10, no verso 38, fala assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com todo esse serviço? Diga a ela que venha me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária, e a Maria escolheu a boa parte, e essa não vai ser tirada dela. Olha só, o que aconteceu ali? Jesus entrou na casa da Marta e da Maria, e a Maria se sentou aqui, que nem vocês estão, para ouvir a palavra. E a gente não sabe quanto tempo eles ficaram ali. E a Marta, que era irmã dela, saiu pegando água, limpando os copinhos, limpando os banheiros, e limpando lá fora, e não sei o quê. E quando ela viu, ela tinha muita coisa para fazer, porque ela estava com visita em casa. E aí ela viu a irmã dela sentada sem fazer nada, chegou para Jesus e falou: oh, Senhor, interrompeu a pregação. Senhor, o senhor não se importa que a minha irmã fique aí sentada, enquanto eu tenho um monte de coisa para fazer? Fala para ela vir aqui me ajudar. E daí Jesus ainda brigou com ela. Assim: Marta, você está preocupada com tanta coisa, você está inquieta, está bagunçada, você está atolada de coisas para fazer, você está preocupada, você está ansiosa, você não está dormindo direito, você está ruim. Por quê? Porque você não escolheu a melhor parte, você não escolheu me ouvir. Agora, nesse momento, a Maria escolheu. E essa boa parte não vai ser retirada dela. Então, queres continuar, indo agora nas palavras da Gabriela, quer continuar fazendo o seu serviço? Olhe, mas ela fica. Se tu quer continuar ansioso, preocupado, com a vida de ponta cabeça, olhe, mas a tua irmã vai ficar aqui me ouvindo. E ela depois vai sair rendendo muito mais. E, gente, vou falar um negócio pra vocês. Ontem a gente estava lá na série, e aí, no final, eu tinha que, não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer, eu devia ter trazido a foto. Existem aqueles armarinhos que eles são de barrinhas, isso montável. É aqueles que vai conectando um no outro, várias barrinhas assim, e é um armáriozinho, digamos assim, desmontável, você monta e desmonta. Daí vai juntando as barrinhas até fazer como se fosse uma arara, por exemplo. E eu tinha que montar aquilo lá, e parecia um quebra-cabeça. Na segunda-feira eu tentei montar aquele negócio, só não veio manual de instrução. Só tinha foto de como é que ficava pronto o negócio montado. É um negócio desse. E aí eu peguei a foto e fui montando do jeito que eu achava que tinha que montar. Porque eu queria chegar igual na foto. Gente, eu acho que eu passei aqui umas 2 horas. Umas 2, 3 horas montando aquele negócio. De ferro. Minhas mãos já estavam tudo encardidas, tudo doída, porque eu ia conectando e tal, e daí não dava uma peça, não dava aqui, a barra era maior que a outra, e não sei o que. Quando eu terminei o negócio, eu assim, todo capenga. E aí eu olhei, e daí tinha sobrado barra, e as barras não estavam se conectando, uma parecia que era maior que a outra. Eu falei, eu já estava ficando irritada. E daí eu tirava daqui e colocava, era a cabeça do negócio. Tirava daqui e colocava lá e não dava, mais torto o armário ficava. Eu já não aguentava mais. Olhei para lá e falei assim, eu não consigo montar isso aqui. O negócio é tão simples, é isso aí conectando uma barrinha. Eu não estou conseguindo. Aí, olha o que ele falou para mim. Qual que é o problema? Sabe, essas barras que eu tenho aqui, essas barrinhas que sobraram, elas são maiores do que os lados que precisa conectar. E não tem problema, eu vou lá e corto para ti. Eu falei, mas espera aí, vou cortar as barras de ferro, já deve ter vindo certo, né? Se é um negócio que é para montar, eu vou lá fazer gambiarra.
vou cortar as barras depois, mas daí mesmo assim vai ficar torto. Tava assim, meu, tava muito feio. Eu quer saber? Joguei pra lá, eu não vou fazer esse negócio. Isso foi na semana. Mas eu tinha que fazer. Aí ontem eu fui lá, olhei aquele negócio todo capenga. Eu falei, quer saber? Eu vou desmontar tudo e vou fazer de novo. Aí o que eu fiz? Desmontei, barrinha por barrinha, conector por conector. Era um negócio, acho que dava uns 2 metros de altura. Que raio! Pra não falar outra coisa. E aí, o que eu fiz? Fui lá, tirei a foto. Tirei foto de como era o negócio pronto. E fui montar as barrinhas. Olha, e daí separei. Tinha 4 tipos de tamanho de barra. Uma maior do que a outra. A maior era a menor. Tinha 4 tipos. 4 tamanhos. E eu fui contando quantas barrinhas tinha de cada tamanho. Depois eu tirei uma foto e fui desenhar em cima da foto. Olha, essa barrinha maior tem tantas barrinhas. Dessa menor tem tantas barrinhas. E tal, e fui desenhando. Quando eu passei, acho que uns 20 minutos ali, planejando como é que eu ia fazer. Pronto. Agora eu já tenho tudo separado. Tá tudo separado por cor e quantidade. Agora eu vou montar. Gente, eu montei em meia hora. E eu não precisei cortar barra nenhuma. O negócio foi pronto. Eles estavam mal encaixados em lugares errados. Mas por quê? Porque eu não quis gastar tempo me preparando, que foi a palavra que deu oferta. Sentando, calculando, vendo como é que eu ia fazer, planejando como é que eu ia fazer. Eu só queria olhar, vou fazer. Isso aqui é fácil, é só botar um no outro, conectar um no outro. E o negócio ficou perfeito, alinhado, reto. Por quê? Porque eu sentei e fiz o que Deus mandou eu fazer antes. Se eu tivesse feito isso na segunda-feira, eu precisaria estar ali de novo, passando mais trabalho ainda. Ou seja, quando eu não faço o que Deus me manda, que às vezes eu acho que eu não perco tempo, eu vou perder muito tempo depois, tentando consertar aquilo que eu já devia ter feito. Amém. Entendeu? Quando a gente não tira um tempo para Deus, o que o Senhor quer que eu faça com as minhas finanças? Deus, o que o Senhor quer que eu faça no meu trabalho? O que o Senhor quer que eu faça nesse dia? Se eu não tiro desse tempo para perguntar para Deus, eu vou passar, eu não sei se vocês já sentiram isso, mas que você passou o dia inteiro trabalhando, ralando, fazendo, parece que no final do dia parece que tu não fez nada. Parece que foi tudo em vão. Porque tudo que você fez não foi Deus que mandou e não tinha um propósito. E aquilo que era para você fazer, que Deus mandou você fazer, você não fez. Porque você acha que não era tão importante assim. Eu achava que calcular as barrinhas e ver que uma era maior que a outra e separar por tamanho era perda de tempo. Mas no final foi o que me fez ganhar tempo. Tá entendendo? Tem um pregador que agora eu não vou me lembrar o nome dele, se não me engano, é um Yushu, um coreano. Me corrija se eu estiver errado, que ele fala assim: eu tenho tanta coisa para resolver, tanto problema para resolver no meu dia, que se eu não passar 2 horas orando de manhã, eu não vou conseguir fazer. Esse não pensa. Por quê? Porque 2 horas, na realidade dele, que ele gastou orando, quando ele saiu da oração, ele conseguiu resolver os problemas muito mais rápido que ele vai. Amém. Porque ele foi fazer o que Deus mandou ele fazer. Amém. Entendeu? E quando eu não quero fazer, eu estou falando, é a mesma coisa que você falar para o teu chefe: o que tu me contratou, eu não vou fazer. Tu está me pagando para eu não fazer o que tu me mandou fazer. Não é qualquer história, não vai me mandar embora uma pessoa dessa. Entende? Que era o que estava acontecendo ali comigo na minha realidade ali do meu trabalho. Falei: querida, eu te contratei para fazer isso. Você está fazendo qualquer outra coisa, menos que eu te pedi. Quanto custa a tua hora? E aí, quando eu fiz isso essa semana, nossa, eu achei assim, eu consegui alinhar, ela saiu assim, o trator
besteira depois de fazer. Mas aí Deus veio e falou comigo. E tu? Tá fazendo o que eu te mandei? Ai, Deus. Muitas vezes eu não estou fazendo. Porque eu acho que é uma perda de tempo. Tá entendendo? Tá querendo dizer? E aí o Senhor falou comigo: quem não está fazendo o que eu mandei fazer, se torna rebelde e infiel. Por que infiel? Porque o que é o fiel? Aquele que é digno de fé, aquele que é digno de confiança. Se eu não consigo confiar em ti, numa tarefa que eu te dei, que tu não quer fazer, ou tu está arranjando 1001 argumentos ou outras atividades para não fazer aquilo que eu te falei, então tu não é fiel, tu não é digno de confiança. Não posso confiar em ti. Eu te contratei, te chamei para algo que você está fazendo o que tu quer. Ai, quando Deus falou isso comigo, Deus. Aí sabe como dizer? Eu dei uma nela e depois Deus veio em mim. Poxa, Deus, me perdoa. A culpa é minha. Porque daí a gente vai reclamar da bagunça da nossa vida para Deus. Deus, eu não consigo isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não estou prosperando ali, isso aqui não está acontecendo, olha lá o fulano de tal, e olha como é que está a bagunça da minha casa, olha a bagunça da minha vida, olha a bagunça da minha família, olha não sei o quê. E Deus vai falar assim: tu não está fazendo o que eu te mandei fazer? Que era o que a Marta estava falando. Jesus, olha a bagunça aqui da minha casa, a Maria está aí sentada. Aí Jesus falou: querida, se tu não vir sentar aqui, a tua casa vai continuar bagunça. Porque a gente acha que arrumar a casa, na visão da Marta, trazendo para a nossa realidade. Meu, minha casa está bagunçada, o que eu vou fazer? Limpar. E Jesus está falando assim: não, vai orar. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, é incrível isso, tá? Vocês vão achar loucura. Mas teve um tempo onde a minha casa estava tão bagunçada que eu não tinha tempo para arrumar ela. E em vez de eu ir lá limpar, que eu ficava muito cansada, eu ia lá, eu falei: Deus, manda alguém para arrumar minha casa. Eu fui orar. E Deus não mandou. Deus mandou alguém para arrumar minha casa. Fez a faxina. Tá entendendo? Porque é racional isso na nossa cabeça. Poxa, tá bagunçada, tá limpa, tá suja. O que eu vou fazer? Vou passar o dia limpando? E Deus quer que tu fala: querida, a gente quer alguém para limpar a casa. Não é mais leve? O Senhor não falou para nós: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve? É mais fácil pedir para alguém, para Deus mandar alguém para limpar a tua casa? E Deus mandou. Ai, as coisas do meu. Ai, meu Deus, sabe? Vocês podem pensar: meu Deus, essa pastora não limpa a casa. Não, eu limpo a minha casa. Naquele tempo eu não estava conseguindo. E aí Deus mandou. Tá entendendo? Então, assim, até nessas pequenininhas coisas. Nessas pequenas coisas. Deus, falei para Deus essa semana: Deus, eu acho que algumas áreas da minha vida tinha que dar um botão de reset, tipo, cancela tudo e faz de novo. Mas por quê? Daí ele falou: não. Porque contando para vocês a minha conversa com Deus, né? Eu fui falando assim: Deus, porque eu deixei isso aqui virar uma bola de neve. E a sensação que eu tenho é que o Senhor está segurando a bola de neve para ela não vir para cima de mim. Eu falei assim: não dá para o Senhor mandar o fogo, só derrete a neve e a gente faz de novo? Aí sabe, Deus falou para mim: não, tu criou essa bola de neve, agora vai lá e desfazer ela. Tá bom, Senhor. E daí como é que eu vou fazer isso? Eu não estou sozinha. Vou perguntar para Deus: Deus, como é que eu desfaço essa bola de neve agora que eu fiz? Pede ajuda. Tá entendendo? Vai orar? Vai ler a palavra? Vocês estão entendendo? Amém. Então, agora, a mesma pergunta que eu fiz lá para minha colega, eu não vou perguntar para vocês, né, que eu vou custar a hora de vocês, mas eu vou perguntar para vocês assim: quanto custou o chamado de Deus na vida de vocês? Porque Deus chamou vocês. Quanto custou a unção que Deus te deu? Custou uma cruz? Custou a vida de alguém? Custou a vida dele?
E o que a gente está fazendo? Sabe? Deus não está mandando ninguém. Agora que vai lá para a cruz morrer, tá? Deus não está chamando ninguém para morrer. Deus está chamando ninguém para a Bíblia. Olha que fácil. O que tu prefere? Tu prefere morrer na cruz ou tu prefere fazer um jejum? Né? O que tu prefere? Tu prefere ler a palavra ou ter os pregos cravados na tua mão? Mas tá vendo como o fardo é leve? Jesus, ele não fez isso, ele teve que ir para a cruz. Então hoje, para te ter um fardo leve, que é fazer um devocional, que é ler uma Bíblia, que é escutar um louvor, alguém teve que morrer. Tá entendendo? Eu achei isso aí. Tá entendendo? Então, vamos lá abrir em Ezequiel e a gente vai finalizar. Ezequiel 2. E, gente, eu estou pregando aqui para vocês, mas eu sei que eu tenho que sair daqui praticando, né? Tudo isso. E eu quero que vocês me ajudem também, vocês praticando na vida de vocês essa palavra. Amém? Ezequiel 12. Versículo 1. Ezequiel 12, 1. Fala assim. O Ezequiel falando, né? Veio a mim essa palavra do Senhor. Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem. Ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Até aqui. Então, aqui foi onde Deus me ministrou o que é um rebelde. Que a gente pode pensar, nossa, um rebelde é uma pessoa virada para virar, uma pessoa de mal com a vida. Não. O que é um rebelde? Que ele tem que ver, ele tem olhos para ver, mas ele não quer ver. O que é um rebelde? Aquele que tem ouvidos para ouvir, mas ele não quer ouvir. Gente, rebeldia é mais fácil do que a gente imagina. Ou seja, é uma coisa que você tem que fazer, que é natural para te fazer, mas tu não quer fazer. E tu não faz. Isso é um rebelde. Eu não sei você, mas eu sou um rebelde. Eu me vejo muito nisso. Por quê? Tem muitas vezes que eu tô vendo e eu não quero ver aquilo. E Deus chama alguém que tem o dom natural de ver e não quer ver. Aquele que tem ouvidos para ouvir, digamos, a palavra de Deus, ele não quer ouvir a palavra de Deus. Não quer colocar atenção naquilo. Entendeu? Isso é uma pessoa rebelde que tem que fazer, mas não faz. Tem toda a capacitação para fazer, mas não faz. Então, ali, se vocês lerem depois, eu convido vocês para lerem, a gente não vai ler aqui agora, mas Ezequiel 11, o capítulo anterior a esse que a gente leu, Deus vai falando tudo o que ele vai fazer com o povo de Israel, voltando do exílio. Por quê? Porque o povo de Israel foi exilado na Babilônia, porque eles não estavam fazendo aquilo que Deus tinha mandado eles fazer. Entendeu? Em vez de eles adorarem a Deus que eles já conheciam desde o Abraão, eles queriam adorar outros deuses, eles não queriam adorar ao Deus verdadeiro. E aí, em vez de eles adorarem o Deus realmente vivo, eles queriam adorar algo que era palpável, os ídolos. Ou seja, eles conheciam a verdade, eles sabiam o que eles tinham que fazer, mas eles não queriam fazer. E aí Deus chamou eles de nação rebelde.
o Senhor exigiu porque foi muito pecado. E porque eles não faziam aquilo que eles tinham que fazer, veio vindo pecado atrás de pecado. Um abismo ia chamando outro abismo. Uma bagunça ia chamando outra bagunça. E eles ficaram totalmente perdidos, totalmente cegos. E é isso que o diabo quer fazer com a gente. Ele quer nos atarefar, nos colocar tanta coisa para fazer, quando na verdade apenas uma é importante. E depois que você fizer aquela uma, tu pode sair e fazer as outras coisas que tu tem para fazer. Tu vai fluir, vai ter missão para fazer aquilo, tu vai estar capacitado para aquilo. E vai ser muito mais fácil, as coisas vão prosperar na tua mão. Amém. Amém? Amém. E aí depois ali do 17 ao 21, Deus começa a contar tudo que ele vai fazer quando o povo se arrepender. Então hoje, você vai falar, meu Deus, pastor, é isso que tu tem para falar para a gente? É. Porque às vezes tu está tão irritado e você está achando todo mundo irritante. Às vezes tu está ansioso, tu está com medo, tu está preocupado, tu está nervoso, tu está perdida, você está meio que sem ter direção, porque você não está fazendo o que Deus mandou te fazer. Entendeu? E é simples, é uma palavra bem simples. Dedica um tempo para fazer aquilo que Deus te manda para fazer. E tu vai ver que todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então é Mateus 6. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Não, mas o que são todas as outras coisas? Tudo o que tu quer. Né? Tem gente que está procurando um novo trabalho, vai ser acrescentado. Tem gente que está procurando um marido, uma esposa, vai ser acrescentado. Tem gente que está procurando, sei lá, pagar uma dívida, vai ser acrescentado. Se você buscar o reino em primeiro lugar. E o que Deus está nos pedindo, como eu falei, não é difícil, não é pesado, é fácil, é leve, é confortável. Entendeu? Mas se você fizer isso, não deixa a tua mente te enganar. Não deixa o diabo te dizer que você não está sendo produtivo quando tu está orando, quando tu está vindo aqui na igreja. Porque querendo ou não, a 1h30 que tu passa aqui é algo que tu deixa de fazer lá na tua casa, com a tua família. Mas tu tá certo, porque tu tá ganhando esse tempo aqui. Quando tu for para lá, tu vai voltar cheio de fé, tu vai voltar leve, tu vai voltar feliz, tu vai voltar melhor do que você entrou. Quem crê nisso? Amém. Então, vale a pena ficar aqui, dedicar 1h30. Beleza, não? É fácil. E a recompensa que você vai ter depois é muito maior. Amém. Muito maior. Mas muito maior mesmo. Amém? Amém. Então, gente, vamos direcionar a nossa mente para aquilo que realmente importa. Para aquilo que realmente Deus nos mandou fazer. E aí a gente vai prosperar. Assim como Deus mandou para Josué. Seja forte e corajoso. Não se desvia dessa palavra. Fala, medita nela e fala dela. De dia e de noite. E aí você vai prosperar. É só isso que eu tenho que fazer, Deus. Só isso. Pode deixar que as outras coisas eu vou acontecendo. E foi o que aconteceu. Amém? Amém. Então eu quero que agora você fique de pé, a gente vai orar. Você vai falar isso para Deus. Se você se encontra nessa situação, como eu descrevi aqui, que às vezes você deve estar à frente, você está ansioso, você está preocupado com muitas coisas. Mas não é isso que Deus tem para ti. Deus ele tem algo mais para entregar na tua mão. Mas ele precisa que você seja fiel. Fiel àquilo que te ordenou. Fiel àquilo que ele falou para te fazer. Ah, Deus, eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer aquilo outro. Mas será que não é isso que você não quer fazer? Que é exatamente aquilo que vai destravar a tua vida. Amém? Às vezes a gente rejeita, não quer fazer com medo. Às vezes achando, desprezando aquilo. Mas muitas vezes é naquilo ali que Deus vai te acrescentar. Amém? Então eu te convido para fechar os seus olhos. E vir aqui na frente para você pegar uma oração.
a gente vai estar orando por você, para que você tenha força, muita fé, ânimo e coragem para fazer aquilo que Deus te mandou a fazer. Espírito Santo, nós estamos aqui diante do Senhor. Clamamos pela tua presença neste lugar. Nos perdoa, Senhor, porque estamos preocupados e atarefados com tantas coisas que nós não conseguimos fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E a gente está querendo justificar as muitas coisas que temos para fazer, os muitos compromissos que nós temos que não dá tempo para buscar o Senhor. Quando na verdade tudo aquilo que nós temos hoje foi o Senhor que nos deu. Então nada mais justo é te buscar em agradecimento a tudo aquilo que o Senhor nos deu. E eu oro para que o Senhor acrescente nessa noite muita sabedoria, muita unção, muita libertação, Senhor, na vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, venha Espírito Santo. Clamamos pela tua presença, Senhor. Queremos a tua graça, a tua sabedoria, a tua unção, Senhor. Deus nos leva a sermos como a Maria, Senhor, que escolheu a melhor parte, que ela não ficou sendo como a Marta foi, que estava tão preocupada com tantas coisas. Nos desliga, Senhor, de todas essas outras coisas, de todas as distrações do inferno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E nos leva a te obedecer. Nos leva a entrar nesse caminho do arrependimento, da busca pelo teu reino. Em nome de Jesus, nós precisamos de ti, Senhor. Declaramos o nosso tempo sobre a igreja do norte, Senhor. Que venha a libertação e a paz do Senhor, em nome de Jesus. Continue com os teus olhos fechados, nós vamos orar por você. Que você coloque o teu coração diante do Senhor. E hoje o Espírito Santo vai continuar falando contigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nesse tempo o Senhor traga uma restauração poderosa. Em nome de Jesus. Clama a Deus a tua graça, a tua sabedoria. Em nome de Jesus. Derrama essa libertação do coração. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus tenha falado contigo e que tu continue buscando a Ele. Em nome de Jesus. Amém. E revelar mais coisas boas dele. Amém? Amém. Vamos se levantar, vamos nos despedir desse momento, mas não da presença do Senhor. Amém. Espírito Santo, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Eu oro para que o Senhor crave ela no nosso coração, para que a gente possa lembrar dela e, em nome de Jesus, priorizar aquilo que o Senhor nos manda fazer. Em nome de Jesus, nos leva a ser como a Maria, Senhor, que escolheu a melhor parte para fazer da vida dela um altar de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, nos leva o Espírito Santo a te buscar, Deus. Em nome de Jesus, abençoa a nossa casa, a nossa família, os nossos pertences, o nosso trabalho, tudo aquilo que é nosso, Deus. Em nome de Jesus, nós consagramos e dedicamos ao Senhor. Em nome de Jesus, manda os teus anjos lá, Senhor, na nossa casa. Em nome de Jesus, salvando os nossos, Deus. E entra dentro do nosso coração, para que o Senhor venha fazer a transformação que o Senhor deseja dentro de nós. Em nome de Jesus, dá uma semana de vitória para cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.